Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma devocional e eu queria compartilhar com vocês uma devocional que falou primeiro ao meu coração e tá lá em Miqueias. Pois é, Miqueias, né? Um livro que a gente não vê muito, mas muito bom. No capítulo 6, no versículo 8, e diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, né? Então, o Senhor mostrou o que é bom e o que Ele exige de nós. Que nós pratiquemos a justiça, que a gente ame a fidelidade e que a gente ande humildemente com o nosso Deus. E eu lembro que o nosso pastor falou sobre isso no final do ano passado e eu lembro que eu pensei assim, nossa, a gente podia escrever isso, tipo, num post-it e deixar visível pra gente ver sempre. Como se fosse uma meta do ano, assim, sabe? 3 pontos. E como acontece muitas vezes, às vezes a gente esquece dessas coisas. E eu achei que seria bom a gente lembrar. A gente tá num cenário muito diferente e que às vezes é difícil da gente pensar em fazer alguma coisa. E às vezes a gente só fica murmurando ou reclamando ou querendo sair logo do momento que a gente tá vivendo, passar por isso, cancelar o ano. Tipo, acho que a gente tem que repensar onde tá o nosso coração, onde tá a nossa fala, onde estão os nossos pensamentos e o nosso alvo. Porque quando o Miqueias está falando isso no nome de Deus pro povo, ele também estava num cenário caótico e ele virou para eles e falou assim: gente, vamos lá. O que é bom, o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer de nós que a gente pratique a justiça. Então a gente está vivendo num mundo de injustiça? Sim, a gente está vivendo num mundo de caos, de indiferença, de ódio, de absurdos que eu nunca achei que a gente ia viver. Tenho certeza que eu não sou a única. Mas a justiça não é a gente reclamar do que está acontecendo só. Não é a gente virar e se posicionar falando que a gente odeia fulano, tal governante, ou tal pessoa da internet, ou que a gente acha que tal pessoa da nossa igreja está fazendo errado, saindo de casa, não saindo de casa, fazendo isso, fazendo aquilo. Como que você pode praticar a justiça, sabe? Tem tantas pessoas ao nosso redor que estão com pequenos comércios precisando de ajuda. Às vezes você não tem dinheiro para poder ajudar, mas às vezes você pode divulgar. Às vezes você pode entrar em contato com outras pessoas para poder lembrar elas que elas são amadas, para poder tentar ajudar elas a saírem de um caos que elas estão vivendo, dar uma luz. Ou você pode, ou não, você pode sempre orar por aquela pessoa, pedir intervenção de Deus da maneira que Ele quiser. A gente tem que pensar em praticar justiça no cenário que a gente vive, no que a gente tem na mão, não no que a gente não tem. E acho que isso é importante. Outra coisa é que a gente precisa amar a fidelidade. Nós fazemos parte de uma geração e de uma sociedade que não ama a fidelidade. Pelo menos é assim que eu vejo. Tanto de casamentos se destruindo ou começando sem propósito, por isso que são destruídos às vezes. Não sei, não sou casada, não posso dizer. Mas o que a gente vê de relacionamentos que tem tanta cobrança, inveja, ciúmes, tanta indiferença com o nosso Deus, falta de fidelidade com o nosso Deus quando Ele é fiel a nós todos os momentos, porque é da natureza dele ser fiel antes a Ele do que a nós, mas por misericórdia dele a nós também. Uma geração que não ama a fidelidade, que não ama a lealdade, que não ama estar junto das pessoas, ser leal ao Senhor, ser leal ao outro, ser leal a si mesmo. A gente precisa mudar esse cenário. A gente precisa aprender a amar a lealdade, amar a fidelidade novamente. A gente precisa lembrar de onde nós somos tirados, do pecado, daquele lamaçal que a gente estava. Cada um tem o seu. Só o Senhor e você conhece. Mas vamos lembrar de onde a gente foi tirado, lembrar quem o Senhor é, tanto de coisa que Ele faz por nós, todos os atributos que você conseguir imaginar do Senhor, relembre Ele na sua mente, para você lembrar quem Ele é, o quanto Ele é fiel e o quanto nós podemos amar a fidelidade a partir da fidelidade de Deus. E o quanto a gente pode ser fiel a Ele, bem mais, no nosso dia a dia, no nosso secreto, no nosso trabalho, no nosso estudo, quanto nós podemos ser mais fiéis aos outros. Não é numa relação de cobrança, relações tóxicas, mas relações leves, onde você é fiel sendo amável do jeito que você é.
E ser fiel a você mesmo. Parar de encher sua cabeça de autossabotagem, de coisa que não presta, que não vai te levar pra lugar nenhum. Nós temos que amar a fidelidade. E finalmente nós temos que andar humildemente com o nosso Deus. Às vezes a gente é muito prepotente, às vezes a gente é muito arrogante, às vezes a gente acha que só porque a gente é cristão a gente é melhor que alguém, ou que a nossa igreja é a mais certa, ou que a maneira que nós estamos vivendo é a ideal. Só que assim, andar humildemente com o nosso Deus sabendo que Ele é, e Ele nos perdoou, Ele é misericordioso, e na cruz Ele levou os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas sujeiras, e agora nós somos perdoados, curados, podemos andar com Ele livremente, em humildade, sem deixar o nosso orgulho corroer o nosso coração, a ponto de não deixar que a gente veja nosso Deus andando do nosso lado e assim a gente poder transmitir um coração direto dele para as pessoas. Então, hoje meu convite para mim mesma e para vocês é lembrar desses 3 pontos que Miqueias falou lá atrás, mas que ainda são tão atuais e que podem mudar o cenário da nossa vida, porque podem mudar e redirecionar o nosso olhar. Pra gente praticar a justiça, pra gente amar a fidelidade e andar humildemente com o nosso Deus. Não acredito que é fácil, tô falando isso pra vocês, mas é um desafio pra mim também. E eu acredito que o Senhor pode nos ajudar, que o Espírito Santo está conosco. Então, Deus abençoe a todos nós. E é isso. Tchau, tchau.